Senhor Deus, ó Pai, te agradecemos, ó Senhor, por mais privilégio de estar aqui nesta noite. Tenho certeza, Deus, que através da vida do teu servo, Deus, o Senhor vai falar conosco esta noite. Você sabe o anseio do nosso coração, Deus, para ouvir tua palavra. O Senhor tem para falar conosco esta noite, Deus. Fala conosco, Deus. Coloca em nossos corações, prepara nossos corações para ouvir, esteja lá de fora, Deus. Vindo de ti, ó Deus. Sabemos que é bom, perfeito e agradável, Deus. Pai, no nome de Jesus, teu Espírito Santo nos guia, Deus. Teu servo, Deus, teu filho, para falar conosco nesta noite. É isso que eu te peço, Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Amém. Todos estão felizes com Jesus? Amém. Amém? Amém. Glória a Deus. É um motivo de muita alegria poder estar aqui mais uma vez. Eu acho, se não me falha a memória, que essa é a terceira vez, né? Eu quero agradecer o convite do pastor Jonas Leite, né? O homem de referência, o homem que Deus tem levantado para fazer a diferença nessa geração, né? E eu tenho um carinho muito grande, muito especial por esse ministério. E lá na festividade da igreja, é o Senhor que vai pregar, né? Amém, glória a Deus. Os irmãos são todos convidados, viu? Irmãos, para mim é uma noite muito especial e também eu trago comigo uma responsabilidade muito grande. Porque não é brincadeira pregar a palavra de Deus, não é verdade? Quem prega aqui? Ou já pregou pelo menos? Amém? Ninguém mais? Os irmãos sabem como é isso, né? A responsabilidade que vem sobre os nossos ombros. Está responsável de pregar ou de transmitir um ensinamento bíblico. E você está falando com a noiva do Cordeiro. É uma responsabilidade muito grande. E toda vez antes de pregar, eu costumo, até ontem, aqui na igreja de Guarujá, eu fui pregar na igreja triunfante. Eu falei para eles o seguinte: mais importante do que o mensageiro é a mensagem que ele carrega consigo. Porque o que transforma a vida de um homem não é necessariamente as palavras dele, as colocações, a eloquência, se ele falar bem, se ele falar mal. Quando o Espírito de Deus quer fazer, ele faz. A palavra de Deus é viva e eficaz. Você não precisa esperar o irmão ministro daqui disse uma coisa muito preciosa. Ele falou assim: você não precisa esperar pela profecia. Você não precisa esperar que esse culto seja um culto pentecostal. Ou que seja. Deus tem a sua forma de agir em cada culto. Deus ele tem a sua forma de tratar com cada um da sua maneira. Com alguns vai ser no silêncio, com outros vai ser no barulho. Não importa. O importante é que Ele está aqui no nosso meio. O importante é que a promessa que Ele nos fez é esta: que onde eu tiver 2 ou 3 se reunirem em meu nome, ali eu estarei. Eu estou vendo aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu não tenho sombra de dúvida de que Ele está aqui nessa noite. E sabendo que hoje é uma conferência, um culto dos jovens, que seja, mas a palavra de Deus vai atingir todos os públicos, eu creio nisso, em nome de Jesus. E para hoje eu trouxe uma palavra a respeito de um homem chamado Daniel. Daniel, na Bíblia, é um dos personagens bíblicos que eu mais admiro, que eu tenho como a minha referência, e eu procuro me inspirar na vida dele. E através da vida de Daniel para a igreja, eu gostaria de transmitir a vocês, jovens, porque todos nós somos jovens aqui, em nome de Jesus, glória a Deus, que podemos estar na Babilônia, não necessariamente igual a que ele estava, nessa Babilônia atual, permeados de idolatria, num mundo, numa época de tanto relativismo, numa época onde nós temos tantos desafios como cristãos no geral. É tantas provações e tantas tentações que nos rodeiam. Mas eu quero dizer para você que Daniel era tão homem quanto você e eu, feito de carne e osso. No entanto, ele conseguiu ser um homem vitorioso no meio da Babilônia. Isso só mostra uma coisa para nós: que não há nada impossível
como se vive na presença de Deus. Você pode estar no meio da Babilônia, você pode ser o que você for, você pode optar por ser um médico, um advogado, um professor, seja lá o que for, mas é importante, mas é possível, através de tudo aquilo, de todas as funções, de todas as áreas, de todas as posições que você tiver na sociedade, é possível fazer a diferença. É possível refletir a glória de Deus. E esse exemplo eu vejo na vida de Daniel. Eu quero te encorajar nessa noite. Eu não vim trazer um ensinamento, porque eu não me atrevo diante desse pastor que você tem aqui. Eu venho aqui encorajar você a não sair apenas como mais um crente, mas a sair daqui com o coração transbordando não só de alegria, mas disposto a viver tudo que Deus tem para a tua vida. Aleluia. Em nome de Jesus. Eu gosto do livro de Daniel. O livro de Daniel, ele é considerado como o apocalipse do Antigo Testamento. Se você é um estudante de escatologia como eu, se você gosta de estudar um pouquinho dos finais dos tempos, acerca do anticristo, das semanas de Daniel, de algumas características dos fins dos tempos, eu te aconselho a percorrer esse livro chamado Daniel, que é o apocalipse do Antigo Testamento. Muitas coisas você vai entender por intermédio desse livro. Eu gosto de ler esse livro porque eu gosto de ver algumas figuras aqui e associar com o tempo que nós estamos vivendo. No começo da história nós vamos ver aqui Judá, em Jerusalém, a nação de Deus, o povo adquirido por Deus, propriedade exclusiva de Deus, chamados para ser santos. A nação de Judá estava vivendo um declínio espiritual, estava vivendo um tempo de apostasia. Lembremos daquilo que o apóstolo Paulo disse para Timóteo, que nos fins dos tempos seria marcado com uma onda de apostasia, um afastamento consciente de Cristo. E hoje nós estamos vivendo mais do que isso, não somente simplesmente uma apostasia, mas uma apostasia moral, uma apostasia doutrinária, teológica. E quando eu falo apostasia, é dentro da igreja, não é um. Judá aqui simboliza o povo de Deus vivendo um declínio espiritual. No entanto, Deus ele tem os seus remanescentes. Deus tem aqueles que estão guardados debaixo das asas do Altíssimo. Deus tem aqueles que ainda se mantêm fiel diante da presença. Deus tem aqueles ainda que crava as verdades da palavra de Deus em seu coração e ousa viver no meio da Babilônia. Deus ainda tem aqueles que vivem no temor do seu nome, no meio de onde está permeado de idolatria, de pecado, de relativismo. E eu quero crer que esses Daniéis estão aqui nessa noite. Nós somos os remanescentes, amém ou amém? A nação de Judá representa a igreja em declínio espiritual, como se vê nos últimos tempos. Daniel e seus amigos representam aquele povo imaculado, que se guarda em Deus em santidade, em fidelidade, em temor no meio da Babilônia. No final desse livro, você vai ver algumas palavras proféticas reveladoras a Daniel. Hoje o ser angelical vai dizer para ele o seguinte: guarda tudo isso que eu tenho te dito, porque ainda vai demorar para acontecer. Nós somos a igreja que guarda essas palavras proféticas, por causa de um homem, o Filho do Homem, que vai descer do céu para arrebatar a sua igreja. Nós somos os Daniéis e os seus amigos que vivem no meio da Babilônia, guardando as palavras proféticas, aguardando a bendita esperança, o retorno do leão da tribo de Judá, que virá voando sobre as nuvens com poder, com grande glória, arrebatando a sua igreja. Ele virá. Ele virá. Nos preparamos para isso. E lá, em Apocalipse capítulo 1, apóstolo João é arrebatado em espírito ao terceiro céu. Para Daniel, o ser havia dito o seguinte: essas coisas ainda vão acontecer, mas quando chega na vez de
João, ele diz assim: eu vou te mostrar as coisas que brevemente hão de acontecer. Daquela época até hoje, passaram-se quantos anos? 2000 anos. Jesus está mais perto do que quando aceitamos a nossa fé. E é claro que eu não quero falar sobre a volta de Jesus, mas não tem como pregar a palavra sem falar dessa volta. Eu gosto de falar sobre isso. Agora, como eu disse para você, está aqui Daniel, mas antes de falar da vida dele, antes de mostrar o exemplo de vida que ele teve no meio da Babilônia, para obter um sucesso na presença de Deus, para receber a bênção de Deus, para viver os sonhos de Deus ali no meio da Babilônia, permita-me descrever para você o cenário de Judá. Como eu disse para você, Judá estava vivendo um declínio espiritual. Havia um rei chamado Jeoaquim. Jeoaquim foi um rei totalmente corrompido, totalmente ímpio, diferente do seu pai Josias. Josias, ele andou nos caminhos do Senhor, ele teve temor, ele andou nos caminhos do Senhor. Porém o seu filho Jeoaquim, quando assumiu o trono, ele se mostrou um rei corrupto, um rei que teve o pecado como algo habitual em sua vida. E isso refletiu no povo, porque o povo também se corrompeu. Se você é um líder de ministério, um líder de igreja, se você faz parte de um grupo, de alguma empresa, se você lidera algum tipo de grupo, você vai saber muito bem que o grupo sempre ganha a cara do líder. O grupo sempre reflete aquilo que a liderança é. Jeoaquim assumiu o trono. Como o rei foi corrupto, o povo também se corrompeu. Como o Brasil ele é conhecido como uma nação corrupta, não é verdade? Por quê? Só olhar para as nossas autoridades. E assim estava acontecendo com Judá. Joaquim, um homem totalmente corrompido, para você ter uma ideia, ele pegava os rolos que continha a palavra de Deus escritas pelo profeta Jeremias, e rasgava no meio. Isso refletiu um pouco. Como consequência, nós temos os sacerdotes aqui também corrompidos, nós temos aqui também os profetas corrompidos. Nabucodonosor vai lá. Deus levanta Nabucodonosor para ser o seu servo. Repita comigo, seu servo. Em Jeremias Deus chama ele de meu servo. Como entender isso? Deus chamar um Nabucodonosor, um ímpio, de meu servo. Quando nós chamamos, se eu chamar o Vinícius, você é um servo do Senhor, ele vai entender muito bem isso, porque ele vive para servir, e ele sabe a quem ele está servindo. Mas se você dissesse isso para Nabucodonosor, ele não ia entender coisa nenhuma. Mas por que a Bíblia chama Nabucodonosor de meu servo? Porque Nabucodonosor, sem saber, estava sendo usado por Deus para ser a vara de disciplina na vida de Judá. Isso mostra o quê? A soberania de Deus. Isso mostra o quê? Que Deus está no controle de todas as coisas. Isso mostra o quê? Que enquanto Nabucodonosor é rei de reis, o nosso Deus é rei dos reis. Enquanto Nabucodonosor está constituindo um rei terreno na terra, Deus está constituindo ele para ser rei, para cumprir o propósito que ele estabeleceu. Não há nada que escapa das mãos do Senhor, operando eu quem impedirá. E isso está muito bem claro para nós. Querido, se você está aqui não é porque você quer, é porque Deus determinou isso. Já estava na agenda de Deus. Se você está vivendo o que você vive é pela vontade permissiva de Deus, é porque Deus tem um propósito na tua vida. E pode acreditar, irmão, vale a pena confiar em Deus. Siga o exemplo de Daniel. Pois bem, esse é o cenário que Daniel estava vivendo. E Nabucodonosor é levantado para ser uma vara de disciplina na vida de Judá. E ele vai e cerca Jerusalém. E o que ele faz? Na primeira levada ele leva a realeza, os nobres, os príncipes, para moldar eles na Babilônia, para um serviço específico que ele havia determinado. E nessa primeira levada ele também saqueia, ele leva do templo sagrado dos judeus, dos hebreus, os utensílios sagrados. E Nabucodonosor, ele dá um tapa na cara no povo de Deus. Sabe o que ele faz? Ele pega os utensílios sagrados. Sabe o que ele faz? Ele leva para o templo do seu Deus com D minúsculo. Ele dá as honras e a glória
ao seu Deus com D minúsculo. Enquanto o povo de Judá está se rebelando, está no pecado, e ao invés de se voltar para Deus, rasgar as suas vestes, reconhecendo a sua miséria, a sua pobreza, a sua dependência diante de Deus, Nabucodonosor está pegando os utensílios sagrados, levando para o seu Deus com D minúsculo, honrando mais o seu Deus terreno do que o povo de Israel, ao Deus do universo. E muitas vezes nós encontramos pessoas assim no nosso meio, ímpio, mais cristão do que o próprio cristão, e cristão mais ímpio do que o próprio ímpio. Você já conheceu alguma pessoa assim? Lamentavelmente estamos vivendo tempos assim, tempos de apostasia, onde a pessoa foi iluminada com a verdade do Evangelho, mas ousam viver na prática do pecado. Daniel e seus amigos e os outros foram levados cativos para a Babilônia. E depois de Deus ele ter levado o rei Joaquim, que era o rei de Judá, ele constitui um outro rei chamado Ezequiel, que não dura também muito tempo. Ele logo se rebela contra Nabucodonosor. Nabucodonosor volta com seu exército, cerca Jerusalém e vence Jerusalém, sabe como? Com a fome. Terrível foi a aflição daqueles dias, tão grande, que Jeremias chega a dizer que as mães comiam os próprios filhos. Também é fome. Só que naquela vez, Nabucodonosor não foi pegar os utensílios, porque ele foi na primeira. Foi para destruir o templo. Foi para destruir os muros de Jerusalém. Não ficou pedra sobre pedra. No meio desse cenário de guerra, de sangue, de apostasia, de declínio espiritual, de falta de referência, Daniel está lá com seus amigos. Será que o homem ele é produto do meio? Você já ouviu essa frase? Que o homem é produto do meio? Quem já ouviu aqui? Quantos acreditam nisso? Daniel não foi o produto do meio. Ele não tinha referência nenhuma. Ele estava no meio de uma guerra, no meio de uma apostasia. Ele via pessoas desobedecendo a Deus. Mas sabe o que ele fez? Ele se guardou. Se guardou em Deus. E está Daniel ali, no meio de tudo isso, e ao invés de ele deixar o seu coração se envenenar com a mágoa, com o ódio da Babilônia, de Nabucodonosor, com uma sede de vingança, eu vou me levantar, eu vou vingar o meu povo. Em vez de ele formar um grupo de resistência, ele falou o seguinte: eu estou aqui na Babilônia, mas se aconteceu aquilo com o meu povo, Deus tem um propósito. Eu entrego isso na soberania de Deus. Mas enquanto eu estiver aqui, eu vou fazer a diferença. Enquanto eu estiver aqui, eu vou honrar o meu Deus. Enquanto eu estiver aqui, eu vou levantar o nome dEle. Enquanto eu estiver aqui, eu vou viver de acordo com o propósito dEle. Enquanto eu estiver aqui nessa Babilônia, eu vou cumprir os seus mandamentos. Irmão, você quer ter sucesso na tua caminhada espiritual? Você quer ser bem sucedido aí na sociedade como cristão? Você precisa ver na vida de Daniel as prioridades que ele tem em seu coração. Você precisa ver, aprender com Daniel aquilo que ele estabelece como prioridade em sua vida. E a primeira verdade que estava muito clara, muito bem estabelecida na vida de Daniel era esta: a minha existência é para refletir Deus. Glória a Deus. Eu existo para refletir Deus. Eu existo para a glória e para o louvor de Deus. Isso tem que estar muito claro, porque o seu entendimento em relação a isso vai influenciar nas suas decisões futuras. Se você não entende quem você é em Deus,
você não vai terminar a sua jornada bem. Portanto, para nós entendermos quem nós somos e o propósito da nossa existência, nós precisamos voltar um pouquinho atrás e ir lá para Gênesis capítulo 1, versículo 26. Aquele versículo clássico que todos nós sabemos de cor e salteado. Façamos o homem conforme e semelhança. O propósito original de Deus para a nossa vida está ali. Eu quero chamar aqui o Deus Capegino. Não ia escapar, não. Já virou pai? Quantos meses? Amém. Irmãos, Gênesis capítulo 1, versículo 26. Façamos o homem conforme a nossa imagem. Eu quero deixar muito bem claro, esse texto causa muita polêmica. Muitas pessoas que defendem a Trindade usam esse texto, e eu acredito dessa forma. E tem aqueles que inventam um monte de heresia em torno desse texto. Eu sei que é muito discutível, mas aqui, querido, é importante você enxergar a Trindade. Façamos o homem, está no plural, amém? É Deus dizer, Deus não está falando com o anjo menor, Deus não está falando com outro ser angelical. Deus está ali se comunicando entre eles, o Deus Trino, amém? Está lá o Deus singular, que ao mesmo tempo é um Deus plural. Vamos fazer o homem conforme a nossa imagem e semelhança. Em Gênesis capítulo 1, versículo 1 diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. No hebraico está assim: Bereshit bara Elohim. A palavra bara, esse verbo aí, é criar. Criar uma coisa a partir do nada. Criar de coisas que não existem. Ou seja, o mundo foi criado do nada. Ele usou o nada para criar o mundo. Agora, quando ele vai criar o homem, ele não fala bara, ele fala asa. Porque para o Vinícius existir, um outro alguém precisa existir. Se Deus não existir, ele não pode existir. Então, o versículo diz assim: façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. Quando Deus diz façamos conforme a imagem, a palavra no original no hebraico, a palavra imagem é projetar uma sombra. Se você andar pela calçada, debaixo da luz do sol, o que vai acontecer se você olhar para a calçada? Você vai ver o quê? Uma sombra. Se você olhar para a parede, você vai ver o quê? Uma sombra. A palavra imagem ali no original é projetar uma sombra. Quando Deus criou Vinícius, Deus criou a sua imagem como uma sombra. Olha para o irmão que está ao seu lado e diga para ele assim: você é uma sombra de Deus. Calma, não vai me julgar como um herege. Você não é Deus. Deixa isso muito bem claro para ele. Fala para ele: você não é Deus, não vai sair por aí falando. Você é a sombra de Deus. Agora, imagina eu andando e ele sendo a minha sombra. Ele vai ter alguma liberdade? Sombra tem liberdade? Sombra, ele tem alguma escolha? Pois é. O que Deus faz? Façamos os homens conforme a nossa imagem e... que não quer dizer que ele tem a carinha do Papai do Céu na sua fisionomia. No hebraico, dá a entender o seguinte: que Deus ele colocou em Adão, no Vinícius, alguns dos seus atributos, algumas das suas características. Então ele tornou-se a imagem e semelhança de Deus. Em Isaías capítulo 40, versículo 18, é usada a mesma palavra no hebraico. A quem assemelhá-lo-ei? A palavra assemelhar, a semelhança. Deus é comparado na Bíblia com muitas coisas. Ele é comparado a pastor. Ele é comparado a que mais? Torre forte. E a quem mais ele é comparado? Alguém aqui? A um refúgio. A que mais? A um pai. Ninguém mais vai falar. Amém. Ele é comparado a muitas coisas. Ele é pai. Ele é chamado de pastor. Ele é chamado de refúgio. Ele é chamado de muitas coisas. E tudo aquilo pelo qual Deus é comparado, ele é e faz. Ele é um pastor, e ele age como um pastor. Ele é um pai, e ele age como um pai com seus filhos. E Deus
Deus, Ele notou alguma das suas características e alguns dos seus atributos, não todos. O poder da onisciência, a onipotência, a onipresença, a sua eternidade, jamais Ele colocou em nós. Existem atributos que pertencem somente a Ele, mas alguns Ele deixou para nós. E agora, Vinícius, ele não é só uma sombra. Agora ele tem características, ele tem atributos, e agora ele pode fazer escolhas. Agora ele pode viver na comunhão com Deus, mas não preso como uma sombra, mas dentro de uma liberdade que Deus concedeu a ele. Isso é lindo demais. Aí eu pergunto para você, qual o propósito da existência do Vinícius? Qual foi o propósito de Deus ter criado o Vinícius? E a resposta muito óbvia é esta: para refletir Deus. Vinícius foi criado para refletir Deus. Esse foi o propósito original. E Deus, Ele sopra o seu ruá, a sua vida, o seu espírito dentro dele, para que ele possa ter a vida de Deus. As pessoas aí fora são criaturas de Deus, mas Deus soprou vida em você. A palavra entrou em você.